E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente. Vamos para o vídeo de hoje. Continuando a série Leis Mendelianas, essa é a parte 2, vamos para situações relacionadas à primeira lei de Mendel. Uma delas, nós vamos comentar, são chamados alelos múltiplos ou polialelia. Vamos hoje especificamente falar sobre o caso da cor da pelagem nos coelhos. Vale a pena lembrar que polialelia é a herança determinada por 3 ou mais alelos que condicionam um só caráter, obedecendo os padrões mendelianos. Cada indivíduo tem no genótipo apenas 2 alelos, um de origem paterna e outro de origem materna. Novos alelos surgem por mutações. Essas mutações provocam alterações na proteína original. Exemplo, vemos aí na representação também a cor da pelagem nos coelhos. Nós temos então 4 alelos. Czão, que é maior que Czinho, Czinho-Hzinho, que é maior que Czinho-Hzinho, que é maior que Czinho-Azinho. E aí nós temos a ordenação por grau de ordenamento dos alelos. Czão é o equivalente ao selvagem ou agouti. Czinho, Czinho-Hzinho, chinchila. Czinho-Hzinho, Himalaia ou himalaio. E o Czinho-Hzinho, o branco ou albino. Ok? Genética relacionada ao sexo. São heranças determinadas por genes localizados nos cromossomos sexuais, os alossomos. Ou ainda, por genes autossômicos, mas cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais masculino ou feminino. As principais, as de maior destaque, são a herança ligada ao sexo, genes localizados na porção não homóloga do cromossomo X, herança restrita ao sexo, localizada na porção não homóloga do cromossomo Y, e herança influenciada pelo sexo, genes localizados em cromossomos autossômicos que sofrem influência dos hormônios sexuais. Veja, a determinação do sexo na espécie humana acontece da seguinte maneira. A espécie humana apresenta 23 pares de cromossomos. 22 pares são autossômicos e não têm relação direta com a determinação do sexo. Um par, chamado de alossomo X e Y, são os cromossomos sexuais. A mulher apresenta 2 alossomos X e é chamada de sexo homogamético, pois seus gametas sempre terão um cromossomo X. Agora o homem apresenta um cromossomo X e um cromossomo Y, e é, portanto, chamado de sexo heterogamético, pois seus gametas serão metade com cromossomo X e uma outra metade com cromossomo Y. Na mulher, um dos cromossomos X em cada célula permanece inativo e se constitui na chamada cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Aprofundando ainda mais, herança ligada ao sexo, genes localizados na porção não homóloga do cromossomo X. Quando dominantes, o caráter é transmitido pelas mães a todos os descendentes e pelos pais somente às filhas. Quando recessivos, o caráter é transmitido pelas mães aos filhos
homens. As meninas só terão a característica se o pai também a tiver. Exemplo: daltonismo e hemofilia. Daltonismo é uma anomalia visual recessiva em que o indivíduo tem deficiência na distinção das cores vermelha ou verde. Os homens daltônicos, 8% da população mundial, tem um gene XDzinho, pois são hemizigotos, e as mulheres daltônicas, 0,64% da população, devem ser homozigotas recessivas. Hemofilia. Anomalia que provoca a falta de coagulação do sangue. Homens hemofílicos são hemizigotos, numa proporção de 1 para 10.000 homens. E mulheres hemofílicas são homozigotas recessivas, 1 para cada 100 milhões. Herança restrita ao sexo. Genes localizados na porção não homóloga do cromossomo Y, que nós chamamos de genes holândricos, só ocorrem, portanto, no sexo masculino. Holandros é o prefixo para masculino. Exemplo: a hipertricose auricular, que é o crescimento exagerado de pelos não somente na orelha, mas principalmente nas orelhas. Herança limitada pelo sexo. Genes autossômicos cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais. Só se manifestam em um dos sexos, como acontece com a produção de leite no gado bovino. Herança influenciada pelo sexo. Genes autossômicos cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais. Comportamento diferente em cada sexo, agindo como dominante em um e como recessivo em outro, o que nós chamamos de variação de dominância, como acontece, por exemplo, na calvície, também conhecida como alopecia. Temos aí uma representação no quadro dos 23 pares de cromossomos. Observe, do cromossomo 1 até o cromossomo 22, nós temos os cromossomos autossomos, ou autossômicos, que são aqueles que determinam todas as características, menos o sexo. E nós temos o par 23, que determina sexo, por isso chamados de alossômicos. E pela determinação que nós estamos vendo aí nesse exemplo, temos um cromossomo X e um Y. Portanto, esse indivíduo aí representado é do sexo masculino, o sexo heterogamético. Aqui nós temos a representação do daltonismo, aquela anomalia visual onde o indivíduo não consegue perceber as distinções entre 4 cores principais: o vermelho, o verde, o amarelo e o azul. O que o daltônico percebe com sua acuidade visual anômala é exatamente o que vocês estão vendo aí. Ok? A hemofilia é exatamente a não capacidade de coagulação sanguínea. Portanto, o indivíduo hemofílico ele pode morrer por qualquer tipo de corte ou perfuração que ele sofrer e atingir vasos sanguíneos, por mais superficiais que eles sejam. Temos aqui a representação da hipertricose, que é o crescimento exagerado de pelos pelo corpo. A hipertricose auricular é o crescimento de pelos, de modo exagerado, na orelha, mas não apenas na orelha. Temos aqui a representação de uma outra situação chamada de ictiose, também conhecida como doença dos homens-peixe, onde acontece uma descamação da pele progressiva, sem controle. Temos aqui a alopecia, também conhecida como calvície. Temos aí a representação dos cromossomos sexuais, cromossomos X e Y no homem, X e X nas mulheres. Observando aí exatamente o cromossomo alossômico: XX nas mulheres, X e Y nos homens.
E aí você observa em procedimento de coloração em laboratório exatamente o que nós chamamos de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Na técnica conhecida como neutrófilos e sexo, esfregaço de sangue humano na lâmina. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso canal Biopodcast. Até o nosso próximo vídeo.